Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A boa dádiva, as boas dádivas que Jesus diz que o Pai dá àqueles que pedirem, àqueles que buscam, aqueles que batem, como diz nos versos anteriores, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. Então, estas boas dádivas que o Pai dá àqueles que buscam, àqueles que pedem, àqueles que batem, essas boas dádivas, ou essa boa dádiva é o Espírito Santo. Mas se lermos o texto equivalente em Mateus 7:11, nós lemos Jesus a dizer: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Porque é que Jesus refere o Espírito Santo aqui, ou Lucas refere o Espírito Santo, e Mateus refere bens? Parece que Mateus é mais abrangente do que Lucas. Lucas fala apenas do Espírito Santo, aqui fala em bens. Mas a verdade é que, quando pedimos a Deus conforto, Ele dá-nos o Consolador, o Espírito Santo. Quando pedimos a Deus ajuda, Ele dá-nos o Ajudador, o Espírito Santo. Quando pedimos a Deus a verdade, Ele dá-nos o Mestre, que nos conduz a toda a verdade, o Espírito Santo. Quando pedimos poder, Ele dá-nos o Espírito de poder. Sabedoria, Ele dá-nos o Espírito de sabedoria. Direção, o Espírito Santo nos guia. Amor, paz, alegria, etc. Ele dá-nos o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito na nossa vida. Esta é a generosidade de Deus. Pedimos uma dádiva e Ele dá-nos a Ele mesmo. Ele dá-nos o Espírito Santo, que é Deus. Ele dá-nos aquele que dá todas as coisas. Pedimos a bênção e Ele dá-nos a origem da bênção, a fonte de todas as bênçãos, que é Ele mesmo. É como se fôssemos a Deus pedir dinheiro e Ele nos desse o próprio banco. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, porque dele vem o poder, a unção que nos ensina todas as coisas, os dons, o fruto, a direção, etc. Que o Senhor nos ensine a pedir, a orar, como os discípulos fizeram no início deste capítulo 11 de Lucas. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem.